Cristianismo em tempos de calamidade. Quais são as lições que o livro de Abacuque nos apresenta? A palavra calamidade, do latim é calamitate, ou catástrofe, significa desgraça pública, flagelo, grande tribulação. Calamidade pública é uma situação anormal provocada por desastres que causam grandes danos, prejuízos e que implicam o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido, das pessoas atingidas. Nessa altura da nossa história, é quase impossível que tenha pessoas que não estejam cientes da calamidade que nos abateu em todo o mundo e também no Brasil. Todos estão sendo afetados de forma direta ou indireta e tudo está sendo atingido sem resposta, sem nenhum respeito. Nada e ninguém escapa. Pensando nisso, eu fui buscar no profeta Abacuque e na calamidade que assolou o seu tempo algumas respostas para essa que nós enfrentamos agora. É uma palavra pastoral. Lógico que este profeta é um profeta pouco conhecido nas Escrituras. Sabemos que ele vivia na mesma época do profeta Jeremias, o profeta chorão, que também passou por grandes problemas e grandes situações difíceis, e que possuía, Abacuque, uma fé extraordinária, que estava enraizada nas tradições do relacionamento de Deus com o seu povo. Ele habitava no sul de Israel, suas profecias, assim como de Jeremias, datam um pouco antes da invasão de Jerusalém pela Babilônia no ano 597 a.C. Abacuque estava argumentando com Deus que parece ser injusta a maneira como Deus estava agindo. Por isso, o silêncio de Deus diante das perguntas de Abacuque. Ele estava perplexo com o fato de que a iniquidade, contenda, opressão eram galopantes em Judá. Mas Deus, aparentemente, não fazia nada a respeito. Quando lhe disseram que o Senhor estava preparando algo através dos babilônicos cruéis, capítulo 1, versículo 6, a sua perplexidade apenas se intensificou. Como que Deus, que é puro demais para olhar o mal, versículo 13 do capítulo 1, indica tal nação para executar julgamento sobre Judá, capítulo 1, versículo 12, sobre um povo mais justo do que eles, capítulo 13, versículo 13 novamente. Então Deus deixa claro, no entanto, que eventualmente o destruidor corrupto será também destruído. No final, Abacuque aprende a descansar nas ações soberanas de Deus e aguardar seu trabalho em espírito de adoração, compreendendo o poder, a autoridade de Deus. Ele aprende a esperar pacientemente na fé. Capítulo 2, versículos 3 e 4 apontam para isso. Veja isso na sua Bíblia, que o reino de Deus está expresso e será expresso, intenso, universalmente, diz o capítulo 2, versículo 14. O livro termina com uma nota de fé e esperança. Mesmo que não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhada a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele faz os meus pés como os dos servos. Ele me habilita a andar em lugares altos. Então, diante desse contexto, quais são as lições para nós? Logicamente, você pode estabelecer outras para a sua vida, mas eu gostaria de estabelecer algumas. Todos nós, em primeiro lugar, estamos sujeitos ao desastre e desastre de toda sorte. Pode ser de saúde, de economia, politicamente, socialmente, relacionalmente. Então, esses desastres atingem a todos indistintamente. Não existe esse negócio que Deus vai poupar o seu povo. Não existe essa coisa de orar e achar que nada vai acontecer comigo ou com a minha família. Nós sabemos disso e Jesus já nos alertou, que nós passaríamos por aflições. Nós não estamos imunes a esse vírus. Nós não estamos imunes aos problemas que nos cercam. Em segundo lugar, que Israel era o povo de Deus no passado e nem por isso foi poupado. A gente tem que ter consciência disso, para tirar esse ufanismo que muitas vezes
está acontecendo com alguns líderes religiosos que perdem a consciência do problema que nós estamos enfrentando. Por exemplo, como o Silas Malafaia, que continua fazendo cultos na sua igreja. Igreja com 300, 600, 700 pessoas, ele continua fazendo cultos. Então nós precisamos saber, nem o povo de Deus no passado foi poupado. Aliás, foi o próprio Deus quem levantou a Babilônia contra o seu próprio povo. Não foi uma ação da Babilônia, da vontade da Babilônia, não. Foi da vontade soberana de Deus. Terceiro lugar, Abacuque entende que Deus está fazendo e decide ter fé e esperança no futuro, apesar de todas as coisas que estão acontecendo. Ele expressa num dos mais belos versos da Bíblia que Deus está agindo, que Deus tem o controle do mundo e que os povos vão conhecer o seu nome e que a sua glória será vista em todo o mundo. E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Aleluia. Abacuque 2,14. Quarto lugar, nós devemos ter essa mesma confiança. Deus não se esqueceu dos seus propósitos. Sua missão não terminou ainda. Se Abacuque está vivo para escrever, nós também estamos. Vamos escrever a nossa esperança. Vamos escrever sobre o agir de Deus em nós como pessoas, em nós como famílias, em nós como igreja. Será que uma calamidade pode ser tão forte para abalar e destruir os objetivos de Deus para o seu povo? Quinto lugar, vamos ser realistas. Abacuque foi ver o que estava acontecendo. Ele queria se inteirar da situação. Tem muitas pessoas que não querem se inteirar da situação. Ficam olhando para outras coisas, ficam soltando fake news. Ele viu a escassez, viu a falta de alimento, ele viu uma situação aflitiva do seu povo e ele sabia que aquilo iria abalar a todas as pessoas. E nós, nesse momento, sabemos que esse vírus pode abalar todo o mundo. Todo o mundo. Então, em sexto lugar, todavia, ao ver os resultados daquela calamidade e tomar situação do contexto, ele se agiganta e se ergue num brado de fé e esperança. Ainda assim, ainda que tudo esteja feito, ainda tudo que esteja do jeito que está, ainda que eu não possa ver, ainda que tudo esteja seco, sem possibilidade de verdejar, ainda assim, eu vou confiar no agir de Deus. Sétimo lugar, ainda assim ele vai profetizar. Eu exultarei, me alegrarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Prestem bem atenção, as circunstâncias devem nos levar ao louvor de Deus e não ao desespero. Devem nos levar a crer e não ao estado de incredulidade. É nessa hora que nós somos chamados a crer, a depender, a confiar. Se as circunstâncias determinam se crermos ou não, então todos nós estamos liquidados no nosso relacionamento com Deus. Essa é a hora de crer, de depender, de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E finalmente, em oitavo lugar, não finalmente, mas em oitavo lugar, Abacuque expressa aqui a sua total confiança na soberania de Deus. Esse Deus soberano é a sua força. Ele o erguerá, e juntamente com Judá, dessa calamidade. Talvez a doutrina que mais será questionada nesses dias ou meses pelo povo de Deus será exatamente a da soberania de Deus. Então, não se esqueça, Deus é soberano. O mundo pode estar sob descontrole. Deus está no controle. Então haverá gente que escreverá sobre as injustiças de Deus, sobre a inoperância de Deus, sobre o silêncio de Deus. Não dê ouvidos a essas pessoas. Saiba que você serve a um Deus vivo, um Deus que te conhece pessoalmente, um Deus que está vivo e ativo no planeta Terra. No nono lugar, compete a cada um de nós que somos de Deus. Então, diante desse contexto de Abacuque, agir com fé, coragem e ousadia. Nós também precisamos fazer tudo que está ao nosso alcance. Tudo. Mas não podemos deixar de sermos povo de Deus nesse momento. Agir com fé, com coragem e com confiança. 10º lugar, façamos como Abacuque. Ele não era alienado da sua realidade, do seu contexto. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele foi ver os resultados daquela calamidade.
e ele foi questionar a Deus. Ele orou, ele intercedeu pelo seu povo. 11º lugar, 11 pontos, para você estudar o livro de Abacuque e entender quem é Deus nesse momento, saber da sua identidade de cristão, de filho de Deus. Agora cabe a cada um de nós agir em nossa calamidade. Você pode questionar Deus, mas deve finalmente crer na sua soberania, no seu poder, na sua autoridade. Você pode transmitir como Abacuque, com suas palavras e ações, uma mensagem de esperança para aqueles que estão desnorteados, perdidos, sem rumo, sem rima. Você pode ser uma luz na escuridão, você pode ser um provedor, você pode ser sal e luz, você pode ser o que Deus quer que você seja, sal da terra e luz do mundo. Eu queria concluir dizendo que foi para essa hora que Deus salvou você. Ele não somente salvou você para ir para o céu, mas sim para trazer o céu para a terra. Trazer agora e logo. Ele salvou você para brilhar hoje, não na eternidade. Ele salvou você para praticar o bem hoje. Ele salvou você para viver nessa crise com fé, ousadia, confiança, dependência de Deus e fé. Crer e obedecer, crer e fazer, hoje e agora. Lembre-se que Deus ainda não cumpriu a sua promessa de que toda a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor. Pensar nisso traz grande conforto em relação ao futuro e nos leva a agir sempre. Então, muita fé nessa hora, meus irmãos. Dependência de Deus. Vamos agir com sensatez, com sabedoria, mas dependendo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus faça desse domingo, quando essa palavra é pregada, algo poderoso na sua vida. E não se esqueça de se reunir com a sua família, de fazer culto doméstico. A igreja não está presente lá no templo, mas a igreja pode estar presente na sua casa. Isso que é o mais importante. A igreja não está reunida no templo, mas a igreja está reunida em cada casa. Que assim Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.